Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória obrigatória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega esses dois grandes tesouros, o Evangelho de São Lucas, capítulo 7, e a memória de Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja. Tão amado, estimado e recordado na Igreja de Milão e em toda a região da Lombardia, mas particularmente em Milão, em que temos na diocese o rito ambrosiano. Dentre outras coisas, Santo Ambrósio compôs um rito litúrgico ou uma estrutura de rito que depois se torna a estrutura da diocese de Milão, que tem uma quantidade significativa de fiéis que participam ao rito ambrosiano. Mas não apenas isso. Santo Ambrósio também foi o grande defensor da maternidade da Beata Virgem Maria. Foi o grande defensor da virgindade da Santa Mãe de Deus. Foi ele, no norte da Europa, um dos primeiros a escrever a respeito da maternidade divina da Santa Mãe de Deus e a respeito da transubstanciação. Então, podemos dizer que das obras deixadas por Santo Ambrósio, além do combate ao arianismo, que era uma heresia da época que procurava romper o ensinamento da fé dos apóstolos, Santo Ambrósio contribuiu significativamente com a devoção e com o amor à Virgem Maria e à Santa Eucaristia. Ao terminar seus dias, foi sepultado na Basílica a famosa Duomo de Milão, ao lado de Gervásio e Protásio, os dois mártires que estão no patronato daquela basílica. Nós conhecemos muito a vida de Santo Ambrósio pelas pregações feitas por ele e o ensinamento da fé apostólica. Então, com esses dois atos, além de evangelizar uma grande porção do povo de Deus, também chamou Santo Agostinho à conversão. Foi ouvindo as pregações e os ensinamentos de Santo Ambrósio, não apenas a erudição retórica de Santo Ambrósio, mas sobretudo o ensinamento evangélico, que Santo Agostinho viveu a sua decisão definitiva de tornar-se cristão e abraçar a fé. Foi batizado por Santo Ambrósio. E debaixo da basílica, a famosa Duomo de Milão, gótica, com todas as pontinhas e a imagem de um santo em cada pontinha, né, no ápice da basílica, e Nossa Senhora, na ponta mais alta da basílica, tem a imagem da Virgem Maria, toda revestida em dourado, mostrando a singularidade da santidade da Santa Mãe de Deus, acima de todos os santos. Por quê? Concebida sem pecado, a Imaculada, aquela que jamais ofendeu a Deus. Fantástico. Que grande sobriedade
da arte gótica na hora de nos falar a respeito da beleza e a respeito do testemunho de fé dos santos, porque cada um dos santos subiu em direção a Deus em suas vidas. Por isso, as agulhas, e por isso na pontinha de cada agulha, a representação de um santo, mostrando quantos, buscando sobre as colunas e os fundamentos da fé, vivendo os sacramentos, se elevaram. A igreja que se ergue em direção aos céus, né? Aqueles irmãos que estão junto de Deus e que zelam sobre a igreja, não porque estão por cima da igreja, mas que numa posição mais alta zelam por aqueles que chegam, olham em todas as direções junto com o Espírito de Deus que vai aos quatro cantos da terra para chamar os homens à vida em Cristo, e eles estão ali zelosos a olhar, zelosos a interceder, zelosos a guardar a Santa Igreja de Cristo, que amaram e por quem entregaram a vida. Hoje, no Evangelho, nós ouvimos São Mateus nos trazer as palavras de Jesus que ensina seus discípulos, falando a respeito do cumprimento da vontade do Pai. E não podemos ignorar aqui em absoluto aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina a respeito do agir de Deus. No livro da Gênesis, no livro do Gênesis, nós já tivemos a oportunidade de partilhar isso em outro momento. Deus, o seu falar e o seu agir se equivalem, eles acontecem simultaneamente. E Deus disse, faça-se, e assim se fez. E Deus disse, cumpra-se, e assim se cumpriu. Desse modo, a vontade de Deus era soberana e absoluta, ela sempre acontece, ela sempre se realiza. Olhando a partir desse ponto, nós podemos compreender algo fantástico no Evangelho de hoje. Todo aquele que põe em prática a minha palavra, deixa eu pegar aqui o texto, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, versículo 31, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Pôr em prática a vontade de um outro, o que significa dizer escolher viver sob a vontade de um outro. Bom, antes de mais nada, essa foi a opção de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que está no céu, e a vontade do meu Pai que está no céu é essa, que todos aqueles que me conheçam, que proclamem o meu nome, tenham a vida eterna, né? E eu os ressuscitarei no último dia, lá no Evangelho de São João. Cristo Jesus nos diz que em tudo cumpriu a vontade do Pai, e a sua alegria era realizá-la. A Beata Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima, ela mesma se apresenta como serva e escrava do Senhor. Não fez outro senão cumprir a vontade de Deus em sua vida. O que Nosso Senhor e a Virgem Maria têm em comum? Ambos fizeram a escolha pela escravidão. Então é importante a gente tirar essa ideia que anda, às vezes, causando confusão, né? Ao escolherem viver a própria liberdade à luz da vontade de um outro, eles escolhem a condição de escravos. É uma escravidão voluntária. Se a escravidão consiste em perder a liberdade sobre o próprio querer e sobre a realização da própria vontade, para estar submetido à vontade de um outro, bom, isso pode acontecer por se tratar
de alguém mais forte que impõe contra o outro essa condição, ou pode ser também uma escolha voluntária. E quando se fala em escolha voluntária, se entende aquilo que o Senhor realizou por excelência. É aquilo que a Virgem Maria escolheu por excelência. Viver a vontade de um outro. E olha o que o Senhor nos apresenta aqui. Aqueles que participarão no reino dos céus são aqueles que estão em perfeita comunhão comigo. E se nós entendemos, ou se nós recordamos, como eu acabei de falar no início, que o falar e o agir em Deus se equivalem, de fato, todo aquele que guardar a minha palavra, eu e o Pai, pela ação do Espírito Santo, viremos e faremos nele a nossa morada. E a expressão da comunhão se dá no fato que o exercício da liberdade do coração do discípulo, ou seja, o seu agir, ele é a expressão viva de Cristo. Nós sabemos que Cristo vive em nós porque agimos, somos, vivemos, nos comportamos, fazemos o que o Senhor realizou. Olhando para nós, vê em Cristo. Por quê? Porque o nosso testemunho, nós falamos isso com muita frequência, né? Nosso testemunho, os nossos atos testemunham a presença de Cristo ressuscitado. Sim, é verdade. Como se dá essa presença de Cristo ressuscitado em nós? Através dessa atitude. Quando eu, no exercício da minha liberdade, escolho cumprir a vontade de Cristo, a vontade de Deus, e não a minha própria vontade. Quando eu renuncio, quando eu abro mão daquilo que quero para fazer aquilo que o meu Senhor me pede, eu escolho querer com Ele, pedindo a ação do Espírito Santo. O Senhor nos concede a graça de adquirirmos a consciência sobre a nossa própria vontade, mas especialmente a compreensão daquilo que Ele nos propõe em seu querer e a força interior para escolhermos aquilo que o Senhor nos fala e aquilo que o Senhor nos pede, a ponto de o nosso querer se tornar aquilo que Deus quer. Então, o que queres para ti? O que o meu Senhor me pede. Qual é a sua vontade? Cumprir o que o meu Senhor me diz. Por isso, eu me debruço na oração. Eu procuro os sacramentos. Eu me aproximo dele. Eu olho o testemunho dos santos. Eu busco compreender a vida cotidiana da igreja. Eu escolho praticar o que o meu Senhor me ensinou no Evangelho, porque dessa forma o meu coração refina a capacidade, por obra do Espírito Santo, de adquirir consciência sobre a própria vontade, mas, sobretudo, o meu coração, por obra do Espírito Santo, vai conquistando a capacidade de perceber, escutar, compreender e escolher a vontade de Deus, o que Deus quer. Porque se o Senhor nos deu uma palavra, Ele espera que essa palavra seja ouvida para que aconteça comunhão entre nós, ou seja, essa comunhão se dá porque eu me torno acontecimento de Deus no mundo, porque a sua palavra vem acolhida no meu coração e ao ser acolhida no meu coração, ela define o meu agir. Então, se a palavra do Senhor e o agir do Senhor se equivalem, todo aquele que acolhe a sua palavra no coração, e obviamente acolher aqui significa escolhê-la para si, o seu agir será sempre um agir do próprio Deus. Se dá sob a inspiração, se dá sob a custódia e se dá sobre a expressão do próprio Deus em nós. De fato, quando vemos alguém que acolhe a palavra de Deus no coração, agindo, e nós dizemos, eu vejo Deus no agir dessa pessoa,
você está dizendo uma grande verdade. Porque Ele mesmo disse que estará junto aos pequeninos. Ele mesmo nos ensina na parábola do rei que separará a destra e a esquerda, aqueles que ouviram, os que não, a direita e a esquerda, aqueles que ouviram, aqueles que não ouviram, os cordeiros e os cabritos, e dessa forma mostra que toda vez que realizou-se a caridade, o ato de amor, toda vez que um dos seus súditos escolheu o que ele escolheu, porque ele escolheu estar ao lado de cada um dos menores dos seus irmãos. Então, toda vez que um súdito escolheu estar ao lado do menor dos irmãos e cuidar quando esse irmão estivesse nu, com fome, desamparado, sofrendo, triste no cárcere, lembra? Ele ali também estava, escolheu junto. Escolheu o que o seu Senhor escolheu. Estava em comunhão com Ele, o seu agir, porque Ele prometeu a cada um dos que estavam no sofrimento estar ao lado deles, e você esteve ao lado deles, você foi um acontecimento da presença do próprio Deus, você foi o cumprimento da promessa do Senhor. Então, naquele momento, se está em comunhão, porque a escolha dele é estar ali, e ele esteve ali através do coração de cada um daqueles que escolheram também estarem ali. Por isso não se separarão, porque já estão juntos. E esse chamado que o Senhor nos faz hoje é para renovar esse compromisso de cumprir no exercício da caridade a perfeita comunhão com Ele. A casa alicerçada sobre a rocha é aquela que permanece a todas as intempéries. Então, as agitações, as preocupações, os problemas, as dificuldades, ao longo da história da existência, vão acontecer. Mas a solidez dessa casa, a sua firmeza, é estar alicerçada sobre a rocha, que é a vontade de Deus. Essa sempre se cumpre, sempre. E todo aquele que abraça a vontade do Senhor vive de maneira firme. Todo aquele que deseja viver uma outra vontade distinta da dele, prepare-se porque irá perecer. Mais cedo ou mais tarde, as intempéries do tempo, da vida, farão tudo desmoronar. Então peçamos ao Senhor a graça de abraçarmos a sua vontade. Peçamos a Ele a graça do Espírito Santo para que nós possamos ter a inspiração necessária para adquirir consciência sobre a nossa vontade, sobre a nossa própria condição e escolher, na medida em que o Senhor nos revela através, vejam, é importante tudo aquilo que falamos, né? O Senhor tem vontade de fazer a sua palavra conhecida e a sua vontade conhecida por cada um de nós. Mas para isso é importante que a vida de oração, que a vida sacramental, que a companhia com as pessoas que nos ajudam a pensar e desejar as coisas de Deus aconteça, que o conhecimento da vida dos santos, do exemplo, do testemunho deles, a proximidade com eles, é também algo que enriquece a nossa vida. Por quê? Vendo o testemunho de nossos irmãos, acabamos de falar, né? Se o testemunho daquele que abraçou a vontade do Senhor, se o seu agir é a expressão do próprio Deus, ver o testemunho dos santos que abraçaram a vontade de Deus é ver Deus acontecendo, é estar perto dele. Por isso, seguir e conhecer o testemunho dos santos ilumina tanto e acende tanto amor e esperança no nosso coração, porque a gente está vendo a obra de Deus, entende? A gente está vendo Deus acontecendo. É ali a ação do próprio Deus que nós estamos lendo na história de vida de nossos irmãos e irmãs santos. E isso nos inspira, certo que nos inspira o céu e nos faz desejar, nos faz também aumentar ainda mais a confiança no poder de Deus,
porque temos uma história inteira a ser vivida e a ser orientada à luz de sua vontade, né? E ainda temos tantas resistências e outras passagens importantes para vivermos em nós, para de fato morrermos cumprindo a vontade do Senhor, a ponto de dizer como São Paulo, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, porque tudo em mim já foi entregue aos pés dele e eu vivo pela sua vontade. Não tem mais nada em mim que me pertence, tudo em mim é do meu Senhor. Então é importante que isso aconteça. Esse tempo do Advento está nos dando um grande chamado a essa experiência. Então não se preocupa, mas padre, como é que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? É desse jeito. Ele tem mais vontade de fazer a vontade dele ser conhecida por você do que você de conhecer a vontade dele. Então a partir do momento que você diz, Senhor, eu quero, ajuda-me, e toma os meios que a igreja nos oferece, fica tranquilo que a sua vontade ele vai fazer você conhecer. É o desejo ardente do coração de nosso Senhor e seja também o desejo ardente do nosso coração. Hoje, para completarmos a nossa meditação, trago essas breves palavras de São Bernardo, que escreve sobre o Evangelho de hoje, dizendo assim: edifiquemos, caríssimos irmãos, solidamente sobre a muralha. Apoiemo-nos com todas as forças na rocha inabalável que é Cristo. Segundo as palavras da Escritura, colocou os meus pés sobre um rochedo e deu firmeza aos meus passos. Assim estabelecidos e confortados, comecemos a contemplar. Veremos o que ele nos diz e o que podemos responder àqueles que nos censuram. Quando tivermos progredido um pouco na ascese espiritual, no cuidado com as coisas de Deus, sob a guia do Espírito Santo, que prescruta as próprias profundezas de Deus, refletimos então como o Senhor é suave, como é bom em si mesmo e como cuida de nós e nos leva ao conhecimento da grandeza do seu amor por nós e do seu soberano amor. Peçamos com o profeta para ver e compreender a vontade do Senhor. Peçamos-lhe que Ele nos leve a visitar, não o nosso coração, mas o seu templo, e diremos com Ele, a minha alma está prostrada, por isso me lembro de Ti. Estas duas coisas resumem o conteúdo de toda a vida espiritual. À vista de nós próprios, sentimos-nos contritos e perturbados pela nossa salvação, o quanto precisamos de Deus, ou seja, ele está querendo falar da compreensão de si mesmo, né? Mas respiramos na contemplação de Deus, consolados pela alegria do Espírito Santo. Então as duas coisas, reconhecer a própria condição e buscar conhecer e esperar em Deus a sua companhia. De um lado, o temor e a humildade. Do outro, a esperança e a caridade. Com estas duas realidades, construiremos um testemunho digno. Que o Senhor nos abençoe e que possamos perseguir essas virtudes sob a intercessão de Santo Ambrósio e sob a intercessão poderosíssima da Beatíssima Virgem Maria, que amanhã celebraremos a solenidade da Imaculada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Beata Virgem Maria e pela intercessão de Santo Ambrósio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.